Olá, concurseiros e concurseiras de concursos públicos, em especial ao concurso do INSS. Nós vamos iniciar um curso de raciocínio lógico e na nossa aula de hoje nós vamos explorar o assunto de noções de lógica. Bom, antes de começar noções de lógica, eu gostaria de fazer uma analogia com a aritmética. Na aritmética existem os números, números inteiros, números reais, e esses números são manipulados usando as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Na lógica, nós não temos os números, mas em contrapartida, nós temos as proposições. E quais são as operações para manipular essas proposições? São a disjunção, a conjunção, condicional e bicondicional. Então, para começar, nós vamos ter que entender o que é uma proposição. Na verdade, vamos começar mais precisamente dizendo que não pode ser uma proposição. O que não pertence ao mundo das proposições. Primeiro, as frases interrogativas. Frases. Apareceu um sinal de interrogação, por exemplo. Que é isto? Apareceu um ponto de interrogação, isso nunca pode pertencer ao mundo das proposições. Não faz parte. Segundo, que não pode ser uma proposição. Frases exclamativas. Por exemplo, uma exclamação. Que dia lindo? Também não pode ser uma proposição. Apareceu o sinal de exclamação, já está descartado que não pertence a esse mundo. Outra, frases imperativas. Ou seja, aquelas frases que se dá ordem. Por exemplo, uma frase imperativa. Agora falo eu. Agora falo eu. Está dando uma ordem. Então, isso não pode ser uma proposição. E uma quarta frase que não pode ser proposição são as sentenças abertas. Por exemplo, x mais 5 igual a 7. Isso aqui é uma sentença aberta. Por quê? Eu não sei quanto é que vale o x. Se x valer 2, 2 mais 5, 7 seria verdadeiro. E se x valer 3 ou 4, já não seria verdade. Então, nós não temos maneira de assegurar que de avaliar que essa sentença matemática é verdadeira ou falsa. Se bem que existe uma forma de nós transformarmos as sentenças abertas em uma proposição, usando os quantificadores, ou universal ou existencial. Então, mas é assunto para daqui a pouco. Agora vamos falar sobre proposição. O que seria uma proposição? A proposição seria qualquer frase que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. De um modo assim bem geral, são as frases declarativas. Por exemplo, João é engenheiro. Só existem 2 possibilidades. Ou João é engenheiro, ou João não é engenheiro. Então, você pode avaliar como verdadeira ou falsa. Então, isso aqui é uma proposição. Outro exemplo. Alice é advogada. Também é uma frase que você tem só 2 possibilidades de avaliar. Ou ela é verdadeira ou é falsa. Uma outra proposição que eu gostaria de citar aqui é, por exemplo, a lei do ventre livre, assinada por Dom Pedro I. Observe o seguinte, você pode até nem ter conhecimento técnico e dar uma resposta de verdadeiro ou falso para esta frase. Mas você pode fazer uma pesquisa e na pesquisa você vai encontrar resposta para essa frase. E vai ter apenas 2 possibilidades. Ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Então, muito embora você não saiba neste momento se essa frase é verdadeira ou falsa, ela é também uma proposição. Porque através de pesquisa você busca uma única resposta. E, na verdade, existem aqui 2 princípios que regem o mundo da lógica. Quais são esses 2 princípios? Princípio da não contradição, que diz o seguinte: uma proposição
não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Então, essa é uma lei básica que rege o mundo da lógica. O segundo princípio é o princípio terceiro excluído, que diz o seguinte: o princípio do terceiro excluído diz que uma proposição não pode assumir uma terceira possibilidade. Ou ela é verdadeira ou é falsa e não admite uma terceira possibilidade. Por exemplo, ela não pode ser, essa posição pode ser meia verdade e meio falso. Ou então, talvez seja, talvez não seja. Ou então é mais ou menos. Não existe isso. Ou é verdadeira, taxativamente verdadeira, ou é falsa, taxativamente falsa. Bom, agora nós vamos ver a classificação das proposições. Essa proposição que nós vimos até agora, João é engenheiro, Alice é advogada, a lei do ventre livre foi assinada por Dom Pedro I, ela indica apenas uma ideia. Então é uma proposição simples. E existe também as proposições compostas que admitem mais de uma ideia. Então, por exemplo, proposição simples, uma única ideia. São esses três exemplos aqui de proposição simples. João é engenheiro, uma única ideia. Alice é advogada. A lei do ventre livre foi assinada por Dom Pedro I. Agora, o que seria uma proposição composta? Existe duas ou mais ideias. Por exemplo, aqui, eu vou aproveitar esses exemplos aqui. João é engenheiro e Alice é advogada. Então você tem aqui duas ideias, que João é engenheiro e Alice é advogada. Então observe o seguinte, essa proposição composta, seguindo aqui a lei, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído, ele também vai admitir um único valor. Ou essa proposição composta vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Então, para isso nós vamos precisar aprender a construir tabela verdade. Através da tabela verdade, daqui nós vamos avaliar se a proposição composta se vai admitir um valor lógico verdadeiro ou falso. Então, outro exemplo, João é engenheiro ou Alice é advogada. É um outro exemplo de proposição composta diferente. São duas posições compostas diferentes uma da outra. Então vamos agora aprender os conectivos. No caso aqui o E, são dois exemplos. O E, o O, nós temos outros conectivos para fazer a união de proposições simples, formando proposições compostas. Então vamos agora aprender isso. Vamos então fazer uma tabela com o nome dos conectivos. Aqui seria nome do conectivo, que são conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Aqui os símbolos, símbolo é esse, disjunção, condicional. E como se lê isso? Aqui, repara que aqui, E, o mnemônico, chapeuzinho para baixo, muito parecido com o E aqui, porque muitas pessoas às vezes fazem confusão com a conjunção e a disjunção. Qual é o sinal? Chapeuzinho para baixo, chapeuzinho para cima. Então aqui é o mnemônico, E. Então você tem aqui as duas perninhas, já serve de dica para dizer que que esse símbolo aqui. Ou então, e aqui é o O, como se lê, O. Observe aqui o O para cima, combinando aqui. Aqui seria C, então. E aqui C, E, somente C. Então como é que a gente forma as proposições compostas? Vamos criar aqui duas sentenças simples. Vamos nomeá-la de P, João é engenheiro, e uma outra proposição simples que vamos chamar Alice é advogada. Vamos então formar a proposição composta usando esses símbolos aqui. Então vamos chamar aqui de P maiúsculo, uma primeira proposição composta aqui. João é engenheiro e Alice é advogada. Como é que eu represento esta proposição em símbolos? Seria isso aqui, P maiúsculo. Eu chamei essa proposição simples de Pzinho. Então, Pzinho e esse símbolo bem aqui, circunflexo. Então, P e
e que é a segunda proposição simples, que eu chamei de P. Bom, então, essa proposição composta P, João é engenheiro e Alice é advogada, está escrito na nossa linguagem corrente, e a sua equivalente na linguagem proposicional é P maiúsculo, Pzinho e que, escrita na linguagem simbólica das proposições. Agora, vamos formar uma outra proposição composta usando o símbolo O. Por exemplo, aqui, vamos nomear com que. João é engenheiro, Alice é advogada. Como é que seria escrito essa proposição composta usando a linguagem simbólica? Seria que, Pzinho. Então, de uma forma assim, seria a linguagem simbólica usando, reescrevendo essa proposição nessa outra linguagem. E vamos dar um outro exemplo agora usando as proposições simples Pzinho e Quezinho, formando uma outra proposição composta, agora usando o símbolo da condicional. Se João é engenheiro, então Alice é advogada. Como é que seria representado na linguagem simbólica? R. Se João é engenheiro, então CP, então que. E um outro exemplo, PQR, vamos chamar aqui de S. Só grifando. Eu poderia representar agora S. Se João é engenheiro, desculpe, João é engenheiro, C e somente C, Alice é advogado. Na linguagem simbólica seria P, C e somente Pzinho, C e somente C, C e somente C, que. Agora, cada uma dessas proposições, aqui a P, a Q, a R e S, apesar de usarem a mesma proposição simples para ser produzida essa proposição composta, cada uma delas vai assumir um valor lógico que seguramente não são os mesmos valores, elas não são equivalentes, elas são proposições compostas diferentes uma da outra. Então, nós vamos aprender agora a construir a tabela verdade para saber exatamente qual é o valor de cada uma dessas proposições compostas. Só adiantando, o valor da proposição composta depende única e exclusivamente dos valores lógicos de cada uma dessas duas proposições simples. Elas dependem só e somente disso, e mais nada. E através da tabela verdade, a gente descobre o valor lógico dessa proposição composta. Então, vamos começar fazendo a tabela verdade da conjunção. Vamos lá, então. Então, vamos considerar aqui duas proposições simples, P e Q, e a proposição composta P. Então, nós precisamos saber quantas linhas eu vou usar nessa tabela verdade. Nesse caso aqui, são 4 linhas. E aqui nós temos o valor da proposição composta. Então, por exemplo, aqui, quando a proposição Pzinho, a proposição simples P, tiver o valor lógico V de verdadeiro e Q de verdadeiro, P e Q assume o valor lógico V. VF dá F. Então, a conjunção, ela assume apenas um único valor lógico. Quando é isso? Quando as duas proposições simples são verdade. Vamos agora ver a tabela verdade da disjunção. Então, P ou Q. Quando as duas proposições simples são verdadeiras, P ou Q, a proposição composta assume o valor lógico V. Em uma disjunção, você tem a proposição composta só assume o valor lógico falso quando as duas proposições simples são falsas. Nos outros casos, ela é sempre V, V de verdade. Aqui cabe um parêntese.
A disjunção, ela é subdividida em dois tipos de disjunção. Nesse caso aqui, ela é chamada apenas de disjunção ou disjunção inclusiva, e existe a disjunção exclusiva. Qual é a tabela verdade da disjunção exclusiva? E o símbolo da disjunção exclusiva é esse bem aqui, ó, que a gente lê da seguinte maneira: o P, o Q. Então, quando VF aqui dá V, e quando as duas tiverem o mesmo valor lógico, VV, a proposição composta é falsa, o FF é falsa e VF e FV são verdadeiras. Vamos agora para a tabela verdade da condicional. A condicional, ela só é falsa quando o antecedente é V e o consequente é F. Então aqui é falsa e nos demais casos tudo é V. Observe o seguinte, que a condicional, ela seria não comutativa. Na verdade, a única que não é comutativa é a condicional. Então, para isso, o CP, então Q. É essa tabela verdade. Se fosse o Q na frente e o P atrás, seria um outro resultado. Então, você não pode inverter as proposições simples no caso da condicional. Ela não é comutativa. Então, aqui, inclusive, recebe o nome. O P aqui, que está na frente, chama-se de antecedente. Antecedente. E o Q, que vem em segundo lugar, é chamado de consequente. Então, a condicional CP, então Q, ele assume o valor lógico F somente na condição em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Vamos agora para a última tabela verdade, que é da bicondicional. Na verdade, ela é uma bicondicional, dupla condicional. Então aqui VF é F, aqui repete, e daqui para lá, como ela é bicondicional, no outro sentido, também é falsa. Então aqui são as tabelas verdades da nossa conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Disjunção, só repetindo, ela se subdivide em disjunção inclusiva e disjunção exclusiva. Ok? Na próxima aula nós vamos resolver exercícios sobre tabela verdade, e só para exatamente a gente fixar essa aula de hoje.